Curso Eleitoral número 060003 68-2024, 614-0099. Relator, juiz Marcelo Lima Guedes, origem Melgaço, Pará. Assunto, candidato eleito por opção de fraude de cargo vereador, candidatura fictícia, percentual de gênero. Advogado. Obrigado. Senhor presidente, apenas voltando no feito anterior, fazer uma saudação ao doutor João Índio, que fez agora há pouco sustentação oral, que é ex-juiz membro da corte. Eu acabei não fazendo quando dele na tribuna, apenas isso. Ok. Os advogados da parte recorrente, advogado da parte recorrida, desistem da leitura do relatório? Desisto, excelência. Sim, excelência. Então, no prazo regimental, o advogado do recorrente. Obrigada, excelência. Recorrente, Primeiramente, né? boa tarde Karina. à corte. Cumprimento no nome do presidente, do nobre relator também, juiz Marcelo Guedes, doutor Alain, representante do Ministério Público, serventuários dessa justiça, e cumprimento o colega advogado, doutor Pedro. Excelências, nesse caso, eu começo aqui tratando que trata-se de uma fraude, de fraude do PSD de Melgaço, que foi julgada improcedente em primeiro grau, em que pese o parecer ministerial veio pela procedência, foi interposto recurso, e o parecer ministerial de segundo grau veio pelo provimento recursal para a reforma da sentença. Excelências, eu digo que aqui esse caso trata-se de 3 candidaturas, uma candidatura que obteve 3 votos e 2 candidatas que obteram 6 votos. Aqui, nobre relator, eu chamo a atenção por que a sentença foi pela improcedência. A sentença destacou, primeiramente, a questão que a coação que foi narrada por uma das candidatas que prestou depoimento pessoal deveria ser auferida em outra seara que não na justiça eleitoral e em objeto de AGE, o que eu discordo de plano. Acredito que aqui, tratando-se de uma ação que, inclusive, a justiça eleitoral teve que promover uma norma, né, para propiciar uma igualdade material, então, eu acredito que cabe sim à justiça eleitoral analisar esse depoimento e levar em consideração o que foi narrado pela candidata que é aqui defendida como fictícia Arlênia. Então, excelências, juiz Domingos, aqui eu vou tratar primeiro da Arlênia, que é o que eu julgo mais sensível no caso. A Arlênia aqui foi a candidata, ela foi fazer um depoimento pessoal na audiência. No depoimento, presidente, a candidata aqui, ela prontamente narrou que foi colocada como uma candidata laranja. Então, vejo aqui a curiosidade. Vem uma sentença de improcedência e a subversão aqui da norma eleitoral e da finalidade de princípio que foi estabelecida a norma de cota gênero. Aqui, a candidata, ela foi em audiência e disse que a dirigência do partido, a irmã do prefeito à época, a obrigou a se candidatar, senão, veja a coação, senão ela ia ter o seu salário cortado, juíza Rosa. Se ela não se candidatasse, como ela era empregada, ela ia ter o seu salário cortado. Peço, venha aqui, excelências, para ler exatamente os trechos do depoimento que a candidata foi à justiça eleitoral e narrou. Eu falei aqui que não dava para mim vir, porque eu estava doente, eu tinha que cuidar da minha saúde. E aí ela falou que se eu não viesse, né, elas iam tirar o meu salário. Era o único dinheiro que eu tinha com o meu tratamento. O que era que eu podia fazer? Ela falou para mim assim, não, eu quero que tu venha para cumprir a cota. E eu falei para ela, então eu vou como laranja, e ela falou, Veja aqui, desembargadora Exilda, que a própria candidata foi em audiência e disse que foi colocada como laranja. E aqui a coação não termina somente quando a candidata foi registrada. A candidata foi questionada em audiência o porquê, então, que ela não teria desistido, já que ela sequer queria vir porque ela estava cometida, ela fazia um tratamento de câncer, antes até do registro. E a candidata falou que, se ela desistisse da sua candidatura, a dirigência partidária, irmã do prefeito, disse que não prestariam as suas contas. Ela ia ficar com as contas sem estar prestadas, e ainda disse mais, que falaram que ela poderia ser presa, caso ela desistisse da sua candidatura. Então, veja aqui a gravidade. Refutando aqui, antevendo o eventual argumento da parte recorrida, é importante trazer que uma das teses, né, que foi suscitada nas contrarrazões é a questão de um eventual conluio do prefeito com os recorrentes para que estejam uma eventual novas eleições no município de Melgaço. Inclusive, o que traz o recorrente nessa questão? Traz que a Arlênia, essa candidata que foi depois, que trouxe que era laranja,
o recorrido traz que foi uma desistência tácita por traição política, porque eventualmente essa candidata, depois tem nos autos, estaria com fotos com outro lado do partido, com cargo majoritário do outro lado do partido que foi lançada. Perguntada, questionada em audiência, inclusive pelo advogado que está pela parte recorrida, ela respondeu prontamente: não, eu não passei para o lado do prefeito, não tem nada a ver eu ser candidata e tirar foto com o prefeito, eu não passei. Em nenhum momento tenho vínculo com ele, até porque eu era oposição. Infelizmente, eu me decepcionei com o meu partido, porque eles me abandonaram e fizeram essa, peço vênia para ela não ler, canalice comigo e não queria ficar inelegível. O Ministério Público, aferindo, examinando essa questão da eventual desistência tácita e traição política, em segundo grau, ele concluiu o que se segue, cabendo apenas destacar que a tese da defesa de que houve desistência tácita por traição política não se sustenta, pois as provas dos autos demonstram que as candidaturas já nasceram viciadas, com o propósito deliberado de fraudar a lei. A coação, a ausência de campanha e a confissão de que seriam laranjas antecedem qualquer suposta mudança de lado político. Então, aqui, excelências, estou ainda primeiro em relação à primeira candidata, que é a que eu julgo mais sensível. Essa candidata Arlene, inclusive, disse em audiência que a questão dela não ter, dela ter esses 6 votos foram dos familiares. Por que foram dos familiares? Porque o partido disse que se ela não conseguisse obter votos, o partido não iria registrar suas contas, não iria dar seguimento com a prestação de contas da candidata. Então, por isso que esses 6 votos, inclusive ela fala em audiência, foram dos seus familiares. Agora, em relação à segunda, a Ana Rita, que também teve 6 votos. A candidata Ana Rita, foi lançada pelo PSD advindo de uma substituição no dia 12 de setembro. Essa candidata, em sede de audiência, o marido da candidata foi depor. O marido da candidata disse que foi procurado e que o partido disse que precisava da candidata para preencher a cota. Por quê? Porque somente ela estaria com tudo igual, já que tudo kit com a justiça eleitoral, já que a outra candidata que foi substituída teve o seu registro indeferido. O marido, então, da candidata disse que os dois, tanto o marido quanto a candidata, já tinham outro vereador que prestaram compromisso, que foi o vereador Eliabe Lima, que inclusive foi suplente do PSD. O marido falou que a candidata não queria se candidatar e que, quando falado isso, o partido falou: não, então eu vou lhe colocar, mas não precisa fazer campanha, você vai entrar, sua esposa vai entrar somente para preencher realmente a cota. Tanto é que o marido falou que não recebeu o material de campanha, não fizeram campanha, porque, de fato, eles já prestaram um compromisso com o candidato Eliabe Lima. E aqui, novamente, antevendo até um argumento da parte recorrida, de fato, o marido da candidata, que inclusive foi escutado com as devidas ressalvas, ele é irmão de um dos recorrentes, do José Aldrin. Mas mesmo sendo irmão, o marido da candidata estava prestando, e tem foto do marido da candidata, juiz Marcos Alan, prestando apoio com outro compromisso, com outro candidato que nem era o seu irmão. Mas, seguindo essa lógica, se o partido do PSB sabia que o irmão, o marido da candidata, estava se lançando a vereador, também, por que insistiu na candidatura da candidata? Aqui, acredito que seja até um questionamento diverso do que a parte recorrida está fazendo. Outro ponto, excelência, concernente agora a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia obteve 3 votos. Outra testemunha que foi escutada em audiência como compromissada, nobre relator, ela disse que conhece as 3 candidatas, que a Carmen estava apoiando e fazendo campanha para outro candidato que não para ela. Estava fazendo campanha para o candidato Davidson Guedes. Falou que nem sabia, inclusive, da candidatura da Rita, que ficou sabendo, mesmo sendo próximo da família da Rita, nem ficou sabendo da candidatura dela. Que a Arlene passou grande parte do período da campanha eleitoral em Belém em tratamento de câncer. Outro ponto aqui que foi importante, do depoimento do marido da candidata Ana Rita, que ele fala que no dia da eleição, a sua mulher sequer sabia qual era o número da campanha. Que ela disse para ele: eu não sei nem qual é o meu número de urna. Veja aí, nobre relator, quanto que, no caso em apreço, a fraude está constatada. Diferente do caso que foi julgado antecedente a este, do caso de Capanema, que de fato não havia provas robustas, aqui se trata de uma ação que há plenas provas robustas, tanto de documentais, tanto de provas orais. Aqui, excelências, para ilustrar, a sentença zonal ela vai se apegar a um único vídeo
que cita o ID, em que aparece, nem se sabe, na verdade, se são de fato as candidatas, num palco que não estão em posição de destaque. A parte recorrida, ela não junta atos individuais de campanha, até porque, no caso da Arlene e da Ana Rita, pega-se a narrativa que trataria de uma perseguição política, de uma traição política. E, concernente a Carmen Lúcia, as fotos aqui são totalmente genéricas. Excelência, terminou o seu tempo. Perdão. Com a palavra, o advogado da parte adversa. Obrigado, presidente. Vou passar direto aqui já fiz os cumprimentos. Excelências, este é o único caso de fraude à cota que eu estou defendendo os interesses do polo passivo. Eu jamais subiria essa tribuna, presidente, com a minha história acadêmica e profissional, para defender fraude à cota. Jamais. Mas este caso, eu me senti na obrigação, doutor Isildo, porque os autores desta AIS, os recorrentes, cometeram crime, tanto que o juiz mandou os autos à Polícia Federal para que a estação fosse julgada procedente. Pagaram as candidatas que eles apontam como laranjas, pagaram transferência do PIX pessoal do recorrente, do autor da ação, para as candidatas que eles apontam como laranjas. Tem áudios nos quais eles oferecem emprego na prefeitura, presidente. As candidatas para que elas comparecessem na audiência para confessar que foram laranjas. Ofereceram emprego. Isso está nos autos. Os áudios do próprio autor da AIGE, que pagou a candidatas para que elas comparecessem em juízo para sustentar uma fabricação de provas, uma tese fabricada de fraude à cota. Portanto, fraude não foi nas candidaturas das mulheres de Melgaço, pelo menos do PSD. Fraude é essa ação, reconhecida pelo juízo, né, tanto que mandou os autos à Polícia Federal para investigar fraude processual praticada pelos autores da ação na AIGE 0600-202-83, que está sob a relatoria do doutor Domingos Daniel. Eu tenho orgulho, senhor presidente, de ter sido o primeiro advogado aqui do Estado a ajuizar a AIGE por fraude à cota, lá em 2016. Tenho orgulho de ser também, presidente, de ter escrito o primeiro livro de fraude à cota, de autoria individual no Brasil, lá nos idos de 2020. Então, jamais subiria aqui essa tribuna para defender fraude à cota. Eu aceitei advogar nesta causa justamente porque os autores da ação, repito, tentaram cooptar as candidatas que eles mesmos apontam como sendo fictícias. Eu vou mostrar aqui a vossas excelências que a candidata Arlene, que foi tão referenciada pela colega, a quem cumprimento, a candidata Arlene, que Vossa Excelência, doutor Lamansu, falou no seu parecer e tal, que teria confessado que foi candidata a laranja, está aqui, ó, foto dela, na campanha, se vendendo para o prefeito do MDB. Por que essa AIGE foi ajuizada? Porque em junho este tribunal cassou os 4 vereadores eleitos pelo MDB, partido do prefeito. O prefeito ficou sem vereador. Todos os 11 vereadores da Câmara de Melgaço, e aqui nós temos 5 dos 11 vereadores, todos os 11 vereadores são da oposição. Então o prefeito quer utilizar a justiça eleitoral como instrumento para resolver um problema político, que é a falta de vereadores na sua base, porque todos os 11 vereadores de Melgaço hoje foram eleitos por partidos da oposição. Aí o que o prefeito quer com isso? Quer caçar os vereadores do PSD para provocar uma eleição suplementar para vereadores. Porque se Vossas Excelências caçarem esses vereadores hoje, Vossas Excelências não vão caçar apenas eles 5. Vossas Excelências vão caçar toda a Câmara, todos os 11 vereadores da Câmara de Melgaço, porque Vossas Excelências já caçaram 4 lá atrás, lá em junho, que foram os do MDB. Lá teve fraude, foi 0 voto e a ex-primeira-dama. 0 voto sendo ex-primeira-dama. Aqui, Excelências, pelo amor de Deus, aqui eu fico assim até perplexo da coragem dos recorrentes de interpor recurso eleitoral. Está aqui a foto dela com a camisa do MDB, da candidata, que foi candidata pelo PSD, com a camisa do MDB em plena campanha eleitoral, mostrando que ela se vendeu. E vou agora ler para Vossas Excelências áudios dela tentando cooptar as outras candidatas para se venderem também. Para se venderem também, desembargador Isildo. Ela fala para a candidata Michele do PP, a ação que está sob a relatoria do doutor Domingos Daniel. Ela fala, Arlene, que foi referenciada pela colega.
O prefeito Zé Viegas é um cara sensato. Eu ainda vou levar tu para conversar com ele, amiga, quando eu for aí. O Zé Viegas, prefeito, é um cara direito. Estou te falando, ele é um cara mais humano, parece, entendeu? E a tua família é grande. E a tua família é grande. Eu vou levar a amiga, tu lá, nós vamos contar a situação. E é isso, e é isso. Agora, olha esse outro áudio, excelência. Olha esse outro áudio da Arlênia. Amiga, vai lá no Éder, que foi candidato a prefeito pelo seu partido. Escuta tudo que eles falarem e grava, Michele. Grava, Michele. É uma arma nossa, Michele. Ou seja, doutor Alain Mansur, Vossa Excelência deu credibilidade ao depoimento dela confessando aqui? Que foi candidata supostamente laranja? Se ela foi candidata supostamente laranja e passou para o outro lado durante a campanha, com provas nos autos de que ela passou para o outro lado durante a campanha, por que ela teve 6 votos ainda? Por que ela teve 6 votos? Isso mostra que a campanha dela alcançou algumas pessoas. Mas é disso que se trata, excelências, de uma fraude. A fraude aqui é a ação, não as candidaturas femininas. Pois bem, tanto é verdade que, né, esse contexto aconteceu. E também teve o depoimento também do marido, a outra candidata que a colega fez referência, que foi a Ana Rita. A Ana Rita é cunhada do autor da ação, excelências. É cunhada do autor da ação. O marido da Ana Rita é irmão do recorrente. Ana Rita entrou, desembargadora Exilda, na campanha no dia 14 de setembro. Ela foi candidata substituta. Ela substituiu uma que foi indeferida. Ainda teve 6 votos. Ela entrou no dia 14 de setembro, na reta final da campanha, ainda teve 6 votos. Há nos autos prova robusta da participação delas em campanha eleitoral, tanto da Ana Rita como da Arlene, a prova delas nos autos, elas fazendo campanha antes de passarem para o outro lado. Podem consultar os autos. Tem um arquivo para cada candidata. A candidata que teve 3 votos, a Carmen, é a que mais tem prova de campanha. Teve 3 votos, é a que mais tem prova de campanha, de candidatura. Tem mais de 20 fotos dela, fotos sozinha. Ela não estava fazendo campanha ao lado de candidata a prefeito, foto dela sozinha, fazendo campanha para si própria. No caso de Santa Maria, que foi relatado pelo doutor Domingos, a candidata teve 4 votos e não tinha nos autos uma única foto dela fazendo campanha. Não tinha, em relação à candidata Rafael, lá de Santa Maria. Aqui é um voto a menos, mas tem prova robusta da participação dessas candidatas. E aqui o pior é o engodo. É a má-fé, é a corrupção que aconteceu nesse processo. Está aqui. Eu vou mostrar aqui agora a Vossas Excelências. Tudo isso provado com áudios. Olha aqui, ó, o comprovante do Pix, do autor da ação, desembargadora Exilda, para candidata supostamente fictícia. Áudios no processo, ele oferecendo emprego na prefeitura para candidata confessar nos autos que teria sido laranja. E o conluio da Ana Rita com a Arlene é tão grande que elas contrataram o mesmo advogado para supostamente confessar no processo. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que a jurisprudência não admite confissão como prova válida. Tá? O depoimento pessoal das Correias é inócuo como meio de prova nas ações eleitorais em razão da indisponibilidade dos interesses em causa que impede a obtenção da confissão. Recurso eleitoral, número 4269, isso tudo em ágios de fraude à cota. A confissão não é válida como meio de prova nas ações eleitorais, por se tratar de direitos indisponíveis. É claro que elas confessaram, elas foram compradas. Os autores da ação pagaram por esses depoimentos, ofereceram emprego na prefeitura, fizeram PIX. Está aqui, tudo nos autos. Então, excelências, o estadista francês, François Pierre, dizia que quando a política entra no tribunal, a justiça sai pela janela. É isso que o prefeito de Melgaço quer fazer. É utilizar este tribunal para resolver um problema político, porque ele ficou sem vereadores. E agora ele quer uma nova eleição para colocar os vereadores cassados de volta na Câmara. Isso é um absurdo. E esta corte deve ser rigorosa na análise desse processo e desprover o recurso eleitoral para manter íntegra a sentença que julgou improcedente a AIS. Muito obrigado. Excelência, presidente, tem só uma questão de fato, por gentileza. Sim. Esse comprovante de PIX que a parte recorrida está mostrando, na verdade, acaso foi impugnado nos autos, mas acaso se considerado, ele nem se refere a uma das candidatas desses presentes autos. Se refere a uma outra área de apuração em face do Partido Progressista. Inclusive, o próprio mencionou. São esses esclarecimentos, excelência. O que, excelência?
Com a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde à corte, servidores, advogados, nobre procurador. Nobres pares, eu começo o voto de forma bem longa, trazendo a sentença de improcedência do primeiro grau, lá da zona eleitoral de Melgaço, e marquei aqui alguns trechos, tá? Por exemplo, foi falado da tribuna que o juiz julgou improcedente, considerando fraude, que mandou para a Polícia Federal. A sentença ela é de improcedência, analisando os autos sem contar a fraude. O que diz o juiz nesse trecho? Por fim, abro aspas, Sua Excelência, por fim, quanto às eventuais ameaças de corte no salário e não prestação de contas pelo partido, em virtude da intenção de se retirar do pleito, deve ser investigado na seara própria por provocação da parte interessada. E aí ele discorre sobre o seu juízo, legítimo, obviamente, de improcedência. O juiz Bruno Felipe Espada. Então, qualquer outra questão não consta da sentença e está lá na seara da investigação da Polícia Federal. Peço vênias, nobres pares, para pular grande parte inicial do meu voto, essas questões conceituais e introdutórias da fraude à cota, que todos já estamos cientes mais do que tanto. Eu passo, pois, a ler individualmente a análise que fiz de cada candidata, diretamente, sem aquelas digressões conceituais, doutrinárias. Candidata Arlene Dias Vasconcelos. A parte investigante alega que a candidata Arlene Dias fora lançada para compor chapa proporcional do PSD e teria a finalidade de burlar a cota de gênero, considerando a alegada votação inexpressiva de 6 votos, a inexistência de atos de campanha e a prestação de contas padronizadas apresentadas à Justiça Eleitoral. Argue que a candidatura impugnada teria sido inserida no DRAP do partido sem a intenção real de concorrer ao pleito, de maneira que não fora fornecido qualquer meio apto para que disputasse as eleições em igualdade de oportunidade com os demais candidatos. A investigada Arlene Dias corrobora com a tese autoral, confessando que sua candidatura pelo PSD teria a finalidade de alterar, de fraudar a cota de gênero ID 22027036. Em sede de contestação, os investigados Valdir Ribeiro, Gil Brilhante, José Rocha, Genison Ferreira e Francisco Davidson Viegas sustentam que o prefeito de Melgaço teria cooptado as candidatas Arlene Dias e Ana Rita, ora investigadas, que teriam abandonado suas candidaturas à vereança para apoiar o grupo político adversário. Apontam que, a despeito da suposta desistência tácita das referidas candidatas, haveria provas robustas de participação destas em atos de campanha eleitoral. Ao compulsar os autos, analisando detidamente as provas produzidas pelas partes, bem como os depoimentos prestados em juízo, conclui-se que não há como julgar legítima a candidatura de Arlene Dias, e eu explico. Em primeiro lugar, a própria investigada confessa que sua candidatura foi lançada com a finalidade de apenas cumprir a cota de gênero. Aponta que teria sido convocada a participar da eleição sem conhecer a intenção real de fraude do partido, o que foi revelado quando buscou o suporte da GREI para viabilizar sua candidatura, obtendo como retorno a resposta de que seria apenas uma candidata laranja e que não haveria necessidade de se empenhar na campanha, conforme relatado na sua própria contestação e no depoimento em juízo. A investigada afirmou que nutria a intenção pessoal de disputar um cargo eletivo, contudo, após receber o diagnóstico de câncer, decidiu concentrar-se no tratamento de saúde, deixando em segundo plano o projeto de candidatura. Não obstante, afirmou ter sido procurada pela senhora Daiane, apresentada como assessora do candidato Éder Vaz e coordenadora de campanha do PSD, que a teria pressionado a registrar candidatura ao cargo de vereadora, mesmo ciente de sua condição clínica. Segundo o relator, ao recusar a proposta, foi advertida de que, caso não aceitasse concorrer, teria seu salário suspenso, o que a deixaria sem sua única fonte de renda para custear o tratamento médico. Acrescentou que, ao buscar apoio do partido e indagar se sua candidatura serviria apenas para completar a cota,
recebeu resposta afirmativa da referida dirigente, a qual teria expressado que o registro de candidatura se destinava unicamente a garantir o cumprimento do percentual mínimo de candidaturas femininas, razão pela qual não seria necessário se empenhar na campanha. A depoente ainda declarou que não participou de reuniões partidárias nem promoveu atos de campanha, tendo recebido material de propaganda somente 2 dias antes do pleito, e ainda assim exclusivamente em formato casado, vinculando seu nome ao de um candidato majoritário da legenda. Destacou não ter solicitado votos a eleitores, sendo que os poucos que obteve vieram apenas de familiares, os quais se mobilizaram unicamente para evitar eventuais consequências legais decorrente de votação nula ou inexpressiva. Relatou também ter sido ameaçada com a possibilidade de o partido não prestar suas contas de campanha caso desistisse da disputa, o que a teria levado a manter-se como candidata, mesmo contra sua vontade diante de seu interesse em disputar efetivamente outros pleitos. Ressaltou que não dispôs de recursos para custear a campanha ou suporte do partido para impulsionar a candidatura, salvo um depósito de R$ 2.000 realizado em sua conta pessoal por um dirigente do partido, sem qualquer destinação formal vinculada à eleição. Ademais, afirmou que foi alvo de atitudes de desdém e escárnio por parte de integrantes da agremiação, com manifestações discriminatórias de cunho de gênero. Reforçou que sua candidatura, assim como a de outras mulheres, foi utilizada apenas como instrumento para atender ao requisito legal da cota mínima, sem que houvesse apoio da legenda, visto que a participação de mulheres não seria valorizada no âmbito partidário. Por outro lado, os candidatos eleitos pelo PSD, ora investigados e recorridos, alegam que a candidata Arlene Dias teria traído o partido pelo qual concorreu. Sustentam que haveria contradições no depoimento da candidata, na medida em que afirmaria diversas vezes que sua candidatura teria sido laranja, mesmo sendo acostada imagens e vídeos que comprovariam sua participação em comícios, presença em reunião política e aparição com a camisa do partido. Além disso, acusam os investigantes de tentar cooptar o depoimento de Evelyn Brasil Castor, candidata apontada como laranja na chapa do Partido Progressista de Melgaço, com apuração na AIS 0600-202-83, o que também teria ocorrido no presente processo. Assim, concluem os investigados que as afirmações da candidata Arlene Dias em juízo aparentariam ser mais um enredo pronto do que uma explicação espontânea dos fatos, o que indicaria a possibilidade de cooptação ou orientação para seguir uma narrativa. A despeito das alegações dos investigados quanto à suposta traição da candidata, cabe examinar objetivamente os elementos de prova produzidos nos autos para então aferir se houve fraude à política afirmativa de gênero, independente das demais ações judiciais que discutem a fraude pelos partidos do município. Objetivamente, a candidata em questão obteve apenas 6 votos, votação considerada inexpressiva, mesmo em um município com as dimensões de Melgaço, com um pouco mais de 19 mil eleitores aptos a votar. Além disso, a prestação de contas da candidata apresenta receita estimável de apenas R$ 215,50 com material de campanha, o que se entende por ausência de movimentação relevante. Entretanto, embora tais elementos indiquem a ocorrência de transgressão à cota de gênero, faz-se necessário examinar as provas de realização de atos de campanha, que assumem importante relevância no contexto de apuração de fraude eleitoral. E para afastar a acusação de fraude à cota, os investigados acostaram aos autos registros fotográficos que comprovariam a realização de atos de campanha pela candidata Arlene Dias. Trago aqui, colacionado ao voto, algumas fotos trazidas pelos próprios investigados como sendo de atos de campanha. Aqui ao fundo da primeira foto, circulado aqui a foto da candidata, não dá para ver qual camisa ela está, mas dá para ver que a maioria das pessoas estão fazendo o número 44 na mão, né, com as mãos. Aqui numa parte abaixo, ela na outra foto, que é decorrente de um vídeo, ela com a camisa escrito Éder, dá para ver, não é a camisa dela de campanha. Só um detalhe, ela é do partido PSD, que o número é 55, mas ela está fazendo
44 na mão. Então não é nem o partido dela a que ela está se referindo. Os investigados anexaram ainda vídeos com a mesma finalidade, nos quais supostamente seria possível visualizar a candidata participando de um comício e proferindo discurso no palanque. Esse vídeo está no ID 2202-7053 e 2202-7054. Compulsando detidamente o material probatório, conclui-se não ser possível extrair das imagens e vídeos a realização efetiva de atos de campanha. As duas fotografias acostadas não retratam iniciativas voltadas à promoção pessoal ou à difusão de propostas próprias da candidata, mas apenas sua presença em eventos gerais do partido, sempre em posição secundária, atuando como apoiadora da chapa majoritária. Além disso, diferente do alegado pelos investigados, nos vídeos juntados não há qualquer discurso por parte da candidata Arlene Dias, apenas a sua aparição nas imagens em fração de segundos. Sobre a questão, a candidata esclareceu em juízo que não participou de reuniões e encontros realizados pelo partido, mas tão somente em um comício, cujos registros foram acostados pelos investigantes, ocasião em que não teve oportunidade de fala, reforçando seu descrédito quanto ao partido. Em contestação, os investigados argumentam que, em razão da alegada traição das candidatas, estas não teriam disponibilizado o material que comprovaria que, enquanto estiveram efetivamente concorrendo pelo PSD, realizaram atos de campanha eleitoral. No entanto, ainda que se admitisse tal recusa, sequer os investigados acostaram aos autos o material gráfico que teria sido produzido e distribuído às candidatas ao longo da campanha, o que acaba por corroborar com a tese de que tais atos de campanha não ocorreram ou que apenas foram direcionados às candidaturas masculinas. Ainda no ID 2202-7046, os investigados acostaram fotos da investigada junto ao candidato a prefeito pelo partido de oposição, o que comprovaria a traição contra o PSD. Trago aqui as imagens trazidas pelos investigados, em que o candidato da oposição, deve ser do MDB, porque ele está fazendo o número 15 na mão, e ela ao fundo, e aqui também ela com uma camisa do MDB, porém sem identificar qualquer data ou contemporaneidade ao período das eleições. Em contraposição, a candidata afirma que não traiu o partido, mas que se sentiu traída por não ter encontrado o mínimo apoio para viabilizar a sua candidatura, mesmo após ter sido lançada como candidata contra sua vontade naquele momento. Argumenta que aparece em tais registros fotográficos na posição de eleitora, pois teria sido apenas uma candidata laranja pelo PSD. Para além das alegadas rixas políticas entre partidos opositores no município de Melgaço, face ao conjunto probatório dos autos, resta evidenciado que a candidatura de Arlene Dias não praticou atos efetivos de campanha a demonstrar real intenção de disputa. A própria confissão da candidata, aliada à votação ínfima, a prestação de contas padronizada e a ausência de apoio efetivo da legenda, convergem no sentido de que sua inscrição serviu apenas para aparentar o cumprimento formal da cota de gênero sem observância da política de gênero inscrita na norma. As imagens e vídeos apresentados pelos investigados não se mostram suficientes para infirmar tal conclusão, já que retratam mera presença em eventos partidários sem protagonismo político ou busca de votos em nome próprio. Nesse cenário, a candidatura de Arlene configura exemplo típico de fraude à cota de gênero, devendo ser reconhecida como fictícia, em consonância com as provas produzidas nos autos e a finalidade protetiva do artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Acerca da alegação dos investigados de que a candidata teria sido cooptada para atuar contra o próprio partido pelo qual concorreu e que estaria sendo utilizada para aliciar outra candidata mulher, a outra candidata a mudar seu depoimento na AIS 0600-202-83, entende-se que não há elementos de prova nos autos que levem a tal conclusão. O conteúdo do depoimento de Evelyn Brasil Castor, apontada como candidata fictícia lançada pelo PP, cuja apuração corre em outra ação, já mencionado o número, em nada interfere no caso subjúdice, em que se discute a ocorrência de fraude no DRAP do PSD. Os áudios gravados entre Arlene Dias e outra suposta candidata em nenhum momento versam sobre mudar o depoimento ou relatar inverdades, com o objetivo de prejudicar uma das partes na ação judicial, ora em curso. O material acostado pelos investigados, com a finalidade de demonstrar que o investigante Oswaldino Vieira Praia
estaria buscando cooptar uma candidata para depor contra o PP deve ser apreciado e apurado naquele processo, não interferindo na análise objetiva da ocorrência ou não de fraude por parte do PSD. Portanto, analisando detidamente as provas produzidas pelas partes, bem como os depoimentos prestados em juízo, conclui-se que não há como julgar legítima a candidatura de Arlene Dias. Prossigo quanto à candidata Ana Rita Mota de Souza. A parte investigante sustenta ainda que a candidata Ana Rita teria sido lançada pelo PSD com o mesmo objetivo e ela obteve a mesma quantidade de 6 votos. Em contestação, a investigada Ana Rita anui com a tese autoral, confessando que sua candidatura teria a finalidade apenas de fraudar a cota de gênero. Na contestação dos investigados eleitos pelo PSD, eles sustentam que a candidata teria abandonado sua candidatura à vereança para apoiar grupo político adversário. Apontam que, a despeito da suposta desistência tácita, haveriam provas robustas de sua participação em atos de campanha eleitoral pela GREI. Ocorre que, ao compulsar os autos no tocante aos registros de supostos atos de campanha realizados pela candidata, ID 2202-7052, conclui-se que não há comprovação de sua efetiva realização. As fotografias não retratam iniciativas voltadas à promoção pessoal ou à difusão de propostas próprias da candidata, mas apenas sua presença em eventos gerais do partido, sempre em posição secundária, atuando como apoiadora do candidato majoritário. Aqui, da mesma forma que a candidata anterior, uma foto em que a candidata se coloca em meio a outras candidatas, algumas com camisa do União Brasil e ela fazendo o número 44 nas mãos, sendo que ela é do PSD, que o número é 55. Então, muito menos se fosse o candidato do partido dela majoritário. Em juízo, o informante Francisco Heraldo, marido da investigada Ana Rita, esclareceu que as fotos expostas pelos investigados teriam sido tiradas antes de sua esposa ter sido abordada pelos dirigentes do PSD para concorrer ao pleito, em substituição à candidata Juma Toledo, o que teve seu registro de candidatura indeferido. Ou seja, tais registros fotográficos não podem ser considerados como atos de campanha, pois sequer a investigada era candidata à época. Segundo relatou o informante, este teria sido procurado por dirigentes do PSD para tratar sobre a necessidade de sua esposa, Ana Rita, substituir uma candidatura indeferida na chapa proporcional. A investigada seria a única mulher filiada em condições formais de ser registrada pelo partido, pois, caso contrário, seria necessário retirar candidatos do sexo masculino da chapa para se manter a proporcionalidade entre os gêneros. O depoente declarou que, a princípio, recusou a proposta, justificando já possuir compromisso político com outro candidato, Eliabe Lima, a vereador deste partido. Contudo, os dirigentes partidários teriam insistido, garantindo que tal apoio poderia ser mantido, pois a candidatura de Ana Rita seria meramente formal, dispensando qualquer envolvimento em campanha. Então, o marido dela disse que apoiaria outro candidato do mesmo partido dela, e aí, não, mas pode botar porque ela é só para compor a cota. Teriam, inclusive, mencionado a hipótese de comprar votos para conferir a aparência de legitimidade à candidatura. Cito aqui esse trecho do depoimento do marido da investigada, então candidata, peço vênias para não ler, ele fala exatamente isso. Acrescentou o informante que nenhum recurso financeiro foi disponibilizado à postulante, nem houve produção de material gráfico, confecção de santinhos ou realização de atos de campanha. Esclareceu ainda que a candidata não participou de reuniões políticas como candidata relacionadas à eleição e que no dia do pleito sequer tinha conhecimento do número de seu registro, tendo votado em outro candidato após consultar uma lista de nomes na própria sessão eleitoral. De fato, compulsando os dados da Justiça Eleitoral, precisamente o boletim de urna da sessão em que a investigada Ana Rita está inscrita, seção 29 da Zona 99, é possível constatar a veracidade da afirmação do depoente, visto que não há nenhum voto para a referida candidata nesta sessão, ou seja, sequer a investigada votou em si mesma. Além disso, não há qualquer registro nas contas de campanha da candidata de gastos com material gráfico, sequer doações estimáveis em dinheiro. Trago aqui a tela do Divulga Cande com relação à prestação de contas dela zerada. Zerada não, valores ínfimos. Os investigados, por sua vez,
procuram desqualificar a confissão de Ana Rita e o depoimento do informante Francisco Heraldo, sob o argumento de que este seria irmão de um dos investigantes recorrentes, José Aldrin. Todavia, o próprio informante esclareceu que não apoiou o irmão na disputa eleitoral, o que enfraquece a alegação de interesse direto na procedência da causa. Ademais, os próprios investigados reconheceram o contexto político peculiar do município de Melgaço, em que é comum membros de uma mesma família atuarem em campos políticos opostos. Nesse cenário, revela-se contraditório pretender a completa desconsideração do depoimento em razão do vínculo de parentesco, sobretudo porque seu conteúdo mostra-se coerente e convergente com o conjunto probatório constante dos autos. A verossimilhança das declarações, quando confrontadas com as demais provas produzidas, fortalece a conclusão de que houve fraude à cota de gênero praticada pelo PSD de Melgaço, especialmente diante da inércia dos investigados em demonstrar a efetiva legitimidade das candidaturas tidas como fictícias. Portanto, diante da confissão da candidata, aliada à votação ínfima, e ao fato de nem ela própria ter votado em si, bem como a prestação de contas padronizada e a ausência de apoio efetivo da legenda, não há como considerar legítima a candidatura de Ana Rita para fins de preenchimento da cota de gênero. Quanto à candidata Carmen Lúcia Ramos da Glória, na inicial da AIGE, os investigantes apontam que a candidatura de Carmen Lúcia também seria fictícia diante da votação inexpressiva de apenas 3 votos, da inexistência de atos de campanha e prestação de contas padronizada. Em contestação, os investigados argumentam que, ainda que se admita que a candidata tenha obtido votação inexpressiva e uma baixa movimentação financeira, tal dado por si só não configura fraude diante das alegadas provas incontestes da realização de atos de campanha. Aduzem que outros candidatos homens que disputaram o pleito também não teriam relevante desempenho eleitoral, apresentando votação similar às candidaturas impugnadas, bem como candidatas de outros partidos que teriam movimentação financeira similar ou inferior na prestação de contas. No tocante aos atos de campanha, os investigados acostaram os seguintes registros fotográficos com a finalidade de comprovar a regularidade da candidata Carmen Lúcia. Aqui ela em um barco com outras 2 pessoas, fazendo um 4 numa mão, aparentemente ela tentou fazer um 44, que sequer é o partido dela, e na camisa o nome Éder, que é do candidato majoritário. Aqui numa outra foto ela fazendo 4 na mão, numa outra foto ela fazendo 4 na mão, na outra foto fazendo 4 na mão, na outra foto ela fazendo 44 ou 4 na mão. Também outra foto. Todas essas fotos são juntadas pelos investigados em que ela não faz uma menção nem ao partido dela, sempre ao número 4. Aqui ela sem fazer o número 4, mas com a camisa Éder, e aqui não fazendo nada. Aqui número 4 e número 4. Em uma análise inicial, o conjunto de registros fotográficos anexados aos autos poderia, à primeira vista, sugerir a efetiva realização de atos de campanha por parte da candidata Carmen Lúcia Ramos da Glória, uma vez que as imagens a retratam em situações que aparentam envolvimento político com o eleitorado. Todavia, tal aparência não se sustenta diante do cotejo entre o conteúdo visual apresentado e os demais elementos de prova constante do processo, especialmente o resultado pífio nas urnas, consistente em apenas 3 votos. Essa discrepância revela uma incongruência significativa entre a imagem projetada e a real efetividade da candidatura, indicando que a atuação da investigada não se destinava à promoção de sua própria campanha, mas sim ao apoio do grupo político majoritário. Com efeito, das fotografias acostadas aos autos, infere-se que Carmen Lúcia exercia papel semelhante ao de cabo eleitoral, uma vez que aparece exibindo com as mãos o número do candidato majoritário e trajando camiseta identificada com o movimento de apoiadoras mulheres vinculadas àquela chapa. Some-se a isso o vídeo juntado pelos próprios investigados com o propósito de comprovar a realização de atos de campanha por Carmen Lúcia, o qual, contudo, evidencia a sua instrumentalização pelo partido. A análise atenta do conteúdo da gravação demonstra que a candidata é colocada diante do público apenas para simular uma atuação proativa da legenda em relação às mulheres, recebendo, entretanto, tratamento notoriamente distinto daquele conferido aos candidatos do sexo masculino, uma vez que seu nome sequer é anunciado pelo dirigente partidário. Ademais, diferentemente dos demais candidatos que também se manifestam no palanque, a investigada não faz qualquer apresentação pessoal,
tampouco anuncia seu nome ou número de urna, conduta mínima esperada de uma candidatura efetivamente engajada e competitiva. Embora a testemunha Onilson Nascimento, arrolada pela parte investigada, tenha reiterado que a baixa votação em Melgaço não seria uma exclusividade das candidatas mulheres, citando como exemplo o caso do seu próprio irmão, que teria realizado campanha intensa, mas obteve apenas 24 votos, muitos no caso comparado com ela, tal argumento não é suficiente para afastar a configuração de fraude, sobretudo quando existem outros elementos probatórios que corroboram a natureza meramente formal da candidatura, para além da votação pífia de 3 votos. Tais circunstâncias reforçam a tese de que a candidatura foi utilizada apenas como forma instrumental, sem intenção genuína de concorrer ao cargo proporcional, mas com o propósito de viabilizar o cumprimento formal da cota. Essa é a conclusão firmada pelo Ministério Público Zonal e pela Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestam pela procedência da ação. Portanto, voto também por considerar que a candidata Carmen Lúcia Ramos da Glória não consegue trazer aos autos provas que sustentem sua candidatura. Conclusão geral. Assim, conclui-se que a sentença recorrida padece de evidente erro em adjudicando, ao valorar de forma imprecisa e dissociada da realidade probatória os elementos constantes dos autos que evidenciam a ocorrência de fraude à cota de gênero praticada pelo PSD de Melgaço no pleito de 2024. Ao afastar a configuração da fraude, o juízo de origem incorreu em equívoco, respeitosamente, na subsunção dos fatos à norma, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a prática do ilícito eleitoral e aplicar as consequências jurídicas previstas. Os efeitos, já trago aqui a vossas excelências o que considero os efeitos desse meu voto, desse meu entendimento. No tocante às consequências da fraude para partido político, importa observar a forma como se deu a composição da chapa proporcional do PSD no pleito de 2024 em Melgaço. Conforme se extrai dos autos, o PSD apresentou um total de 12 candidaturas, sendo 8 homens e 4 mulheres. A cota percentual das mulheres ficou em 33,33%, portanto superior ao patamar legal exigido. Com a exclusão das candidaturas de Arlene Dias, Ana Rita e Carmen Lúcia, ora reconhecidas como fictícias, a quantidade de candidaturas femininas cai para uma, totalizando então 9 candidaturas válidas. Nessa nova conformação, o percentual de candidaturas femininas passa a ser de 11,11, valor inferior ao mínimo legal. A jurisprudência consolidada pela súmula estabelece que, uma vez reconhecida a fraude à cota de gênero, impõe-se a cassação do DRAP da agremiação envolvida. Comprovadas as candidaturas fictícias em questão, evidencia-se que a chapa foi estruturada de forma fraudulenta para simular o cumprimento da fraude à cota. Ademais, a nulidade da candidatura fraudulenta interfere na própria formação dos quocientes eleitoral e partidário, comprometendo a legitimidade da distribuição das vagas proporcionais. Dessa forma, impõe-se 1. Cassação do DRAP do PSD de Melgaço, referente ao pleito de 2024. 2. Cassação dos diplomas dos candidatos eleitos vinculados à referida agremiação. 3. Anulação dos votos recebidos pela legenda com a devida retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e redistribuição das vagas nos moldes da jurisprudência do TSE. Ressalte-se, por fim, que não se exige a prova da participação ou anuência dos demais candidatos quanto à fraude, sendo a penalidade de cassação efeito automático do reconhecimento da irregularidade da formação da chapa. Reconhecida a fraude, a cota de gênero, a reforma da sentença à medida que se impõe. O item 6, senhor presidente, nobres pares, eu já trago uma solução a ser dada pela Corte no que diz respeito à anulação de mais de 50%, considerando o outro DRAP que já havia sido julgado à unanimidade como fraudulento. No tocante às eleições proporcionais do município de Melgaço, foram contabilizados 16.788 votos válidos após o pleito, conforme relatório de resultado de totalização. Desse total, 5.974 votos foram anulados em razão da cassação do DRAP do MDB de Melgaço no âmbito da AIGE número tal, o que equivale a 35,58% dos votos válidos. Reconhecida a fraude à cota de gênero perpetrada pelo PSD, com a consequente anulação do DRAP, tem-se como inválidos os votos destinados aos candidatos e a referida legenda no total de 7.293 votos, o que equivale
a 43,44% dos votos válidos. O artigo 224 do Código Eleitoral disciplina a hipótese de renovação de eleições em virtude da nulidade de votos declarada por causas de natureza eleitoral. O caput deste artigo estabelece que, abro aspas, se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. A leitura teleológica, sistemática e literal do artigo 224 do Código Eleitoral conduz à conclusão de que o dispositivo é plenamente aplicável às eleições proporcionais municipais. O comando legal que determina a realização do novo pleito, quando da nulidade atinge mais da metade dos votos, visa, em essência, resguardar o princípio da soberania popular, consagrado no artigo 14, caput da Constituição Federal. Em vista disso, não se pode admitir a subsistência dessa soberania em consequência da representatividade democrática, em um cenário no qual mais de 50% dos votos tenham sido invalidados por vícios ou ilícitos eleitorais. Em outras palavras, a soberania popular acaba comprometida quando, após a anulação dos votos destinados aos candidatos cassados, o total de votos atribuídos aos postulantes legítimos torna-se inferior à metade dos sufrágios originalmente apurados, impondo-se, por isso, a renovação do processo eleitoral para compor a vontade efetiva do eleitor. Cabe frisar que, embora o caput do artigo 224 do Código Eleitoral seja historicamente associado à renovação de eleições majoritárias, não há nesse dispositivo qualquer referência direta ou tácita que denote a vedação de sua incidência também aos pleitos proporcionais. Para se decretar a renovação do pleito, basta que se atinja a nulidade de mais de 50% dos votos válidos. Esse é o requisito do artigo 224, trago aqui transcrito, e da resolução 23677, artigo 28. É digno de nota que, no julgamento de questão de ordem, recurso especial eleitoral, número 0600-001-83-2021, 6180035, que versou sobre o tema de renovação de eleição municipal para cargo de vereador, em virtude da nulidade de mais de 50% dos votos pela prática de fraude à cota de gênero, o TSE estabeleceu balizas para nortear a atuação dos tribunais em casos análogos. Naquele caso, nas eleições de 2020, 6 legendas disputaram originalmente o pleito proporcional para a Câmara Municipal de Gilboés, Piauí, composta por 9 vereadores. 3 dessas agremiações, PP, MDB e PSD, atenderam às regras do Código Eleitoral relativas ao quociente partidário, ocupando as cadeiras da seguinte forma: 5 para o PP, 3 para o MDB e 1 para o PSDB. Em relação especificamente ao PP, Partido Progressista, propôs-se a ação de investigação, a impugnação de mandato eletivo, com base em fraude à cota de gênero, julgada procedente em sede de recurso especial, após o TSE reconhecer a fraude cometida e decretar a nulidade dos votos da legenda. Entretanto, o TRE do Piauí noticiou que 52,08% dos votos válidos foram anulados com a decisão, surgindo o questionamento quanto à necessidade de eleições suplementares, bem como em relação aos trabalhos ordinários da Câmara Municipal. Como tese principal, o TSE definiu que, na hipótese de nulidade de mais da metade dos votos válidos na eleição proporcional municipal, em decorrência da prática de fraude à cota de gênero, impõe-se a renovação total do pleito, não apenas das vagas ora cassadas, na forma do artigo 224 do Código Eleitoral. A Corte ainda admitiu a participação nas novas eleições do partido que deu causa à fraude à cota de gênero ante a ausência de previsão legal que impeça a sua participação. Em relação às atividades da Câmara Municipal de Gilboés, no Piauí, ficou definido que permaneceria funcionando com sua composição decorrente de nova retotalização ocorrida em razão da decisão que decretou a nulidade de votos recebidos pelo PP até a realização de novas eleições. Trago aqui, peço vênias para não ler este julgado relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. No presente caso, restou devidamente comprovada a fraude à cota pelo PSD, com as 3 candidaturas já narradas. Conforme a súmula 73 do TSE, impõe-se a cassação do DRAP, bem como a cassação
dos diplomas de candidatos eleitos. No caso subjúdice, a nulidade dos votos atribuídos ao PSD alcança 7.293, correspondendo a 43,44% dos votos, e somados aos 5.974 votos do MDB, na outra AIS, totalizam 13.267 votos anulados, o que representa 78,98% dos votos válidos nas eleições proporcionais de Melgaço. Diante desse cenário, o Código Eleitoral, segundo o qual a nulidade que atingir mais da metade dos votos implica em anulação do pleito, o tribunal deverá marcar novas eleições no prazo de 20 a 40 dias. Nesse contexto, a subsunção dos fatos à norma leva à conclusão inequívoca de que, diante da nulidade superior à metade dos votos, é imperativa a realização de eleições suplementares para o cargo de vereador no município de Melgaço, renovando as cadeiras em sua integralidade, a fim de restaurar a legitimidade do processo eleitoral e assegurar a soberania da vontade popular. Por fim, em consonância com o precedente firmado pelo TSE no caso de Gil Bues, Piauí, deve-se determinar que a Câmara Municipal de Melgaço permaneça funcionando com a composição recorrente de nova totalização realizada após a decretação da nulidade dos votos atribuídos ao PSD até a diplomação dos eleitos nas eleições suplementares, de modo a garantir a continuidade institucional e administrativa do Poder Legislativo local. Diante do exposto, conheço do recurso interposto por José Aldrin de Souza e Oswaldino Vieira Praia e voto pelo seu provimento para reformar a sentença proferida pelo juízo da 99ª Zona Eleitoral de Melgaço e julgar procedente a AIGE nos seguintes termos: reconhecer a existência de fraude à cota de gênero no que se refere às candidaturas de Arlene Dias Vasconcelos, Ana Rita Mota de Souza e Carmen Lúcia Ramos da Glória. Em razão da exclusão das referidas candidaturas, restando comprovada a inobservância do percentual mínimo de 30% de candidaturas de cada gênero, julgo irregular o DRAP apresentado pelo PSD no pleito proporcional de 2024 em Melgaço. Por consequência, caça o DRAP da agremiação partidária, bem como o diploma de todos os candidatos a ele vinculados. Declaro nulos os votos atribuídos à legenda PSD de Melgaço, com a devida retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do artigo 222 e 224 do Código Eleitoral, procedendo-se à redistribuição das vagas proporcionais conforme o novo cálculo. Diante da nulidade superior à metade dos votos válidos, determino a realização de eleições suplementares para o cargo de vereador no município de Melgaço, renovando as cadeiras em sua integralidade, com fundamento no artigo 224. Diante do reconhecimento da fraude eleitoral, declaro a inelegibilidade de Arlene Dias Vasconcelos, Ana Rita Mota de Souza e Carmen Lúcia Ramos da Glória pelo prazo de 8 anos, contados a partir da eleição de 2024. Por fim, determino que haja o imediato cumprimento deste acordo, independente de sua publicação, com a redistribuição dos lugares dos mandatos aos demais partidos que alcançarem o quociente eleitoral. Como voto, senhor presidente, apenas para finalizar, dizer que o julgamento dessa AIGE não tem absolutamente nada a ver com a AIGE que nós julgamos aqui na época relatada pelo doutor juiz federal Ayrton Portela, que uma candidata teve votação zerada e lá, à unanimidade, nós julgamos condenando aquele DRAP. E aqui acontece essa situação que, de fato, é bem peculiar de eleição, no meu entendimento, de se anular mais de 50% dos votos das eleições proporcionais no município de Melgaço, com a cassação de apenas 2 partidos. De fato bem peculiar. Então, eu já trouxe um voto com até a solução do problema, porque, de fato, o Poder Legislativo ficaria inviabilizado até em relação à fiscalização do Poder Executivo. Então, eu identifiquei essa questão de ordem já resolvida pelo TSE e trago a julgamento da Corte, e esse é o meu voto. Obrigado, senhor presidente, pela paciência. O eminente relator conhece do recurso interposto por José Aldrin de Souza e Oswaldino Vieira Praia, que vota pelo provimento para reformar a sentença proferida pelo juiz da 99ª Zona Eleitoral de Melgaço, para julgar procedente a AIGE nos seguintes termos, conforme dispositivos especificados pelo eminente relator, com seus co-secretários legais. Apenas eu quero fazer só uma referência na letra G, última, por fim, determina que haja o imediato cumprimento deste acordo, independentemente de sua publicação.
com a redistribuição dos lugares e dos mandatos aos demais partidos que alcançaram o quociente partidário. O eminente juiz Marcos Alan, ele até fez referência, inclusive modificou, né, na parte final, só após esgotar as vias ordinárias para que seja executada a decisão. Mas está em discussão. Tem uma questão de ordem, presidente, para suscitar. Questão de ordem. Nós estamos julgando, né? É porque foi uma questão que foi levantada no processo, uma questão de ordem, que não teve no voto do relator relacionada ao litisconsórcio passivo necessário. Porque nesses autos não estão todos os vereadores eleitos pelo PSD. Inclusive, ali tem 2 vereadores que não constam no polo passivo desse processo. Mas foi deferido, se não me engano, esse pedido, né, Excelência? Não, era só porque não foi deliberado pelo voto do relator. Informações que foi deferido. Senhor presidente, Decisão monocrática. De fato, eu deveria ter trazido isso apenas a conhecimento da corte, tá? Porque eu já julguei de forma monocrática. Ontem, doutor Marcos Alan, daqueles peticionamentos, voo da madrugada, tipo tem um santinho, voo da madrugada, tem aqueles peticionamentos, voo da madrugada. Ontem, às 23h25, eu já estava dormindo há algum tempo, mas houve um peticionamento, porque o que ocorre? Houve a cassação, houve a cassação do MDB, em junho, nós julgamos aqui, cassou o MDB. Na retotalização, outras vagas foram destinadas ao PSD, aqui, isso em junho desse ano. 18 de junho é o acórdão aqui nós. Essa inicial, ela foi ajuizada dia 3 de dezembro de 2024. Esses 3 que hoje se dizem litisconsortes, passivo necessário, eles não eram vereadores à época, em dezembro. E agora eles estão dizendo que é nulo o processo porque eles não são réus e não são litisconsorte passivo necessário. Então, eu já indeferi, claro que se eles quiserem eles vão poder agravar, mas eles passaram o primeiro grau inteiro sem se anunciar como litisconsórcio, até porque eles não eram vereadores à época. Eles fizeram isso de forma, eu não vou dizer graciosa, mas eles fizeram ontem, às 23h25 da noite, quase meia-noite, quase hoje, no dia do julgamento. Então, eu apenas comunico a vossas excelências, podia ter até submetido à votação da corte, mas hoje, antes do julgamento, eu já indeferi, porque é um pedido de anulação do processo por equívoco na formação do litisconsórcio passivo, apenas para protelar e tumultuar o processo. Já está indeferido e, caso depois venha a deliberação da corte, eu coloco a julgamento. Mas foi essa a situação que tentaram aí dizer que eles 3 agora são vereadores, mas lá em dezembro, na inicial, eles não eram. Quer explicar? Está em discussão. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência ter mencionado a questão relacionada ao voto que eu proferi agora há pouco, que eu acho que é até interessante nós examinarmos isso agora, porque, como é uma questão nova, pelo menos para a deliberação e exame da corte, talvez fosse interessante se tentar buscar uma definição de uma jurisprudência. Seguramente nós vamos ter outros casos aqui assim. É rotineiro nas decisões da corte, que implicam cassação de diploma ou de mandato, se determinar o cumprimento imediato da decisão. Salvo engano, o fundamento é o artigo 224 do Código Eleitoral, não tem bem de memória agora. Entretanto, a jurisprudência do TSE tem caminhado num sentido diferente. E eu tenho aqui em mãos dois pedidos de tutela antecipada, que foram decididos monocraticamente, um pela ministra Estela Aranha, outra pelo ministro Nunes Marques. Tenho um acórdão do TSE, que foi relatado pelo ministro André Mendonça, no ano passado, dia 17 de dezembro de 2024, todas essas decisões no sentido de que as decisões da Justiça Eleitoral que importem a cassação de diploma de candidato eleito, decorrente da prática de ilícito eleitoral, devem ser cumpridas quando relativas às eleições municipais, após o esgotamento das instâncias ordinárias. Portanto, em princípio, até o julgamento dos embargos de declaração, né? Somente no caso de admissão de recurso especial para o TSE, aí então haveria a possibilidade de execução. E foi nesse sentido que eu votei no processo que eu trouxe a julgamento agora há pouco, que inclusive houve pedido de vista do doutor Marcelo. Então, eu trago essa questão a conhecimento da corte, inclusive até do próprio relator, doutor Marcelo, nesse caso. Não sei se seria o caso de ele também examinar, se seria o caso de se aplicar a esse processo ou não, mas, enfim, para reflexão da corte,
caso prevaleça o voto do eminente relator, se não seria a hipótese de nós aplicarmos já essa jurisprudência do TSE, determinando o cumprimento da decisão somente após o esgotamento das instâncias ordinárias. É isso. Ok, excelência. Está em discussão o voto do eminente relator. Senhor presidente, Palavra. obrigado. Senhor presidente, eu primeiro gostaria de parabenizar o doutor Marcelo. Essa questão, de fato, está sob julgamento hoje. É uma questão nova, pelo menos aqui no meu período, no Tribunal Regional Eleitoral. Eu não recordo de já ter tido uma situação dessa natureza, na qual foram anulados mais de 50% dos votos de determinado município. Mas, inclusive, já manifesto aqui adesão a essa pontual divergência do doutor Marcos Alan com relação ao cumprimento. Me parece que, de fato, esse entendimento do TSE, doutor Marcos Alan, é um entendimento um pouco mais prudente. Afinal de contas, se a Corte está aqui por motivos juridicamente válidos a desfazer a soberania da vontade popular, o mínimo que se pode esperar é que se tenha o máximo de cautela para a estabilização dessa decisão. Mas eu confesso que fiquei bastante atento às sustentações orais, e a questão que o doutor Pedro trouxe da tribuna me chamou bastante a atenção, de uma possível fraude da fraude. Salvo engano, foi assim que ele chamou. Estava cavando uma falta, digamos assim, que a candidata teria sido eventualmente remunerada para desistir ou para manifestar uma confissão ou qualquer coisa do gênero. Me parece que isso foi enfrentado na sentença. Tem aqui, de caçar não apenas os vereadores do partido, não apenas os vereadores que estão nesse draft, mas também outros vereadores eleitos. Eu queria pedir vistas desses autos. Eu prometo que vai ser a vista mais rápida que eu já pedi. Eu vou trazer esse processo na sexta-feira, na sessão pela manhã, mas eu gostaria de observar melhor essa documentação antes de poder manifestar meu entendimento aqui. Eu sei que o voto do doutor Marcelo está acompanhado pela sempre segura manifestação ministerial, está um voto bastante completo, mas eu gostaria de pedir vistas dos autos e já me comprometo a trazer na sessão de sexta-feira. Ok, excelência. Vista o juiz Thiago Nossa. Senhor presidente, aqui, eu gostaria apenas de fazer, eu abri aqui o feito lá do TSE, que o doutor Marcos Alan traz, a tutela cautelar 0600-718-65, do município de Hortolândia, São Paulo, e de fato há esse entendimento com relação às instâncias ordinárias, liminar deferida parcialmente para determinar tão somente e até o esgotamento da instância ordinária a suspensão dos efeitos. Então, eu já manifesto que eu acolho a recomendação de ajuste. O doutor Marcos Alan ainda nem falou do mérito, mas nesse ponto especificamente, eu já entrego as vistas ao doutor Thiago com o ajuste observado pelo doutor Marcos Alan, com essa observação do novo julgado do TSE, de que não é a imediato efeito e apenas o esgotamento das instâncias ordinárias. Ok. Vamos ao feito número 1. Eu peço a palavra, excelência. Eu vou adiantar meu voto. Eu vou acompanhar o relator em todos os termos. Vai acompanhar o relator? Acompanho o relator. A juíza, a desembargadora Isilda Pastana vai acompanhar o relator, adiantando o seu voto. Ok. Presidente, eu não sei se você está em discussão, se já encerrou a discussão. Eu vou abrir para discussão. Tá. Esse caso é muito interessante em torno dessa discussão da cota de gênero, sabe? Eu lembro quando eu era assessor aqui, ainda prevalecia a regra de que para eleições majoritárias só se anulava se, assim como o doutor Marcelo está propondo, houvesse anulidade de mais de 50% dos votos. Então, não raramente, em alguns interiores que não tem segundo turno, a gente tirava o candidato que ganhou para colocar o que perdeu. Isso, graças a Deus, acabou. E é isso que acontece, por isso que eu até comentei. De certo modo, a cassação de vereadores é mais nociva que a cassação majoritária. Porque quando a gente caça um DRAP, a gente está tirando os sujeitos que ganharam e colocando os que não ganharam. Essa é uma consequência que a gente precisa ter em conta. Aliás, enquanto juízes, a gente vai aprendendo isso. O advogado, o procurador, eles querem resolver só aquele caso. E eles só olham a questão sob a ótica daquele caso. E nós, enquanto juízes, precisamos, e é parte do nosso mundo mesmo, ir além, pensar muito além daquilo que é o que o advogado foi contratado para resolver, o que o procurador, sob a ótica dos interesses que ele tutela, precisa resolver.
Eu acho que, inevitavelmente, nós vamos ter que refletir sobre essa questão de como que funcionam as consequências da cassação de DRAP. Porque, veja, ali em Melgaço tinha um equilíbrio de poder que foi colocado pelo eleitor. Ele queria tantos candidatos do partido A, tantos do B, tantos do C. Quando a gente tirou o partido A, aí a gente desfez completamente essa configuração de poder que foi colocada nas eleições e colocou uma nova configuração. Agora vem essa novidade, que a gente vai caçar a próxima chapa. É o que está sendo proposto no voto do relator. E o que me preocupa é que o doutor Marcelo ainda colocou que durante esse período transitório nós vamos operar refazendo o DRAP, ou seja, vai sobrar uma Câmara de vereadores unipartidária praticamente, porque vai anular o DRAP 1, o DRAP 2, vai sobrar só o terceiro partido, sei lá quantos partidos ainda tem aí. Então, assim, eu acho que essas questões a gente vai ter que enfrentar inevitavelmente, porque é muito importante a gente analisar individualmente a questão da participação feminina, da importância de fazer valer a súmula 73, mas inevitavelmente a gente vai ter que criar alguns distinguishings em relação à súmula 73 para esse tipo de coisa. Aquilo que eu falei, por exemplo, o percentual, não é o caso aqui, caiu uma aqui já dá menos de 30%, mas o percentual foi cumprido. Essa questão das traições políticas aconteceu no caso de Orem. Lá no caso de Orem foi mais ou menos isso. A candidata mudou de lado. Eu votei, meu voto, inclusive, foi uma divergência só parcial até sobre a inelegibilidade. Mas o caso foi parecido com esse. Quer dizer, a gente precisa ter cuidado com o tipo de fomento que vai acontecer. Isso vai acontecer mais vezes. A fórmula está pronta. Outra coisa que eu acho que a gente precisa começar a pensar, essas ações precisam ser julgadas em conjunto. Então, se há AIGES e AIMES em torno de uma mesma eleição proporcional, é importante que a gente traga para julgamento conjunto para a gente fazer de uma vez só a recontagem das cadeiras. Porque, ó, o que aconteceu? Tinha uma Câmara que tinha uma composição, aí caíram os vereadores do MDB, aí ficaram os vereadores do PSD e é o PP que está com a gente. Aí tem o PP ainda, aí agora a gente vai julgar o caso do PSD, que, pelo que o doutor Marcelo falou, já derruba mais de 50%, anula tudo, mas provisoriamente vai funcionar a Câmara só. Então, acho que essas ações precisavam. Confesso que eu não sei em que medida a gente teria condições de fazer isso, mas acho que a gente precisa começar a falar sobre isso a título de questão de ordem, a título de normativo, para que nesses casos em que haja várias, isso vai acontecer cada vez mais comumente, haja várias ações tratando da eleição proporcional de um mesmo município, de um mesmo colegiado, e pode acontecer até mesmo para a Câmara dos Deputados, né, isso aí daqui em diante, para a Assembleia Legislativa, que a gente comece a julgar em conjunto, porque precisa refazer todo esse cálculo de DRAP. E essa questão da transição até a eleição, a gente precisa pensar também, como é que vai ficar a Câmara até lá? Se para tudo, fica sem Câmara, ou dois, como o doutor Marcelo propôs, fica só o terceiro partido que até agora, pelo menos, não teve o seu DRAP anulado. Então são ponderações que eu acho que a gente vai ter que enfrentar, que são consequências das nossas decisões, que quando a gente está aqui, e os senhores fazem muito bem o papel de defender a política de gênero nas eleições, ou questionar determinada cassação, mas nós, enquanto juízes, temos responsabilidades que vão além, né? Tratar, por exemplo, disso. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer com esse município que tinha uma determinada distribuição de poder e a gente está lá e misturando tudo, mudando a distribuição de poder? Quem sabe até a gente precisa começar a falar que as cadeiras que vão ser derrubadas precisam ser objeto de nova eleição. Acho que essa é uma evolução que, assim como aconteceu com as eleições majoritárias, que antigamente se tirava o primeiro lugar e botava o segundo, vai acontecer com as proporcionais também. Mas vamos aguardar o voto vista, né? Pensar nessa sua manifestação interessante. Eu peço a palavra. Doutor Domingos, nós estamos aqui para cumprir a lei, irmão. Se a lei determina, foi reconhecido, né, foi julgado procedente, foi reconhecida a fraude, as consequências vêm. E as consequências têm que ser a que estão na lei. Eu vejo assim que a gente não tem poder para mudar, né? Pelo menos por enquanto, a jurisprudência já está evoluindo, mas eu entendo que nós não podemos mudar, não. As consequências virão de acordo com o que a lei determina. Porque a nossa obrigação... Guarda o voto visto, vou continuar o julgamento. Senhor presidente, só peço a palavra, eu considerei extremamente pertinentes as considerações do doutor Domingos, mas eu confesso que elas estão, ao meu ver, no ambiente assim, acadêmico, assim, de a gente, da ciência política, de a gente prospectar para o futuro o que vai ser. Mas hoje nós temos, de fato, essa jurisprudência simulada no TSE,
que nos impõem essa medida. Há uma série de questionamentos. Assim, a gente pode falar, o homem que tem 4 votos não é fraude, a mulher que tem 4 votos é fraude. Aí já se questiona desigualdade, sabe? Até de forma que a mulher estaria sendo prejudicada pela súmula que visa proteger a mulher. Mas isso tudo é um ambiente acadêmico. Assim. Hoje, o que a gente tem, como disse a desembargadora Exilda, é uma jurisprudência consolidada, com temperanças, obviamente, de caso a caso. Isso não tira a pertinência dos comentários do doutor Domingos. É uma coisa que a gente precisa, de fato, prospectar o futuro, mas a gente fica aqui no sentido de analisar o processo e julgar. Só mais uma colocação. Na verdade, a minha questão não é sobre o mérito em si porque, na verdade, em termos de texto legal, o que a gente tem é muito pouco. É só o parágrafo tal do artigo tal da Lei das Eleições. E ele só diz que tem que ter 30%. Toda a construção não é legal, é jurisprudencial. Ou seja, os juízes construíram. E a própria súmula 73, ela também não é tão minudente assim. Acho que o que a gente precisa enfrentar aqui, eventualmente, não é ir contra, porque afinal é um precedente vinculante, qualificado, não cabe a gente, até que eventualmente o TSE decida, sei lá, flexibilizar, mudar. Eu não vejo porquê, realmente. Acabou de assentar, inclusive. Mas essas consequências, elas não estão lá dentro da súmula 73. Eu não estou propondo que a gente deixe de caçar, mesmo estando caracterizado eventualmente a fraude. Mas sobre como que isso vai, qual vai ser a consequência da cassação, acho que isso está... Não, mas é uma decorrência lógica, porque assim, pense, 2 legítimas, não obteve 30%, cai o DRAP. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Se só botar 2... Vamos conseguir prosseguir. Vamos. É uma decisão muito teórica. É o feito número 1, recurso eleitoral número 0600-662, 2024, 614-0041. A relatoria, a desembargadora Maria, a corregedora já em exercício aqui, a desembargadora Exilda Pastana. Com a palavra, excelência. E esse número 1, Vossa Excelência poderia adiantar a conclusão do seu voto? O feito número 1, excelência. Vai ter sustentação oral? Aqui o advogado aí, o doutor Pedro. Se a senhora puder, por gentileza, adiantar, né? Eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Mantendo? Mantendo. Desiste? Desisto da sustentação. Pode julgar pela emenda, Então excelência. vamos pela emenda, né? Obrigado. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Então vamos lá. Eu digo emenda. Direito eleitoral, recurso eleitoral, ágio, abuso de poder político, divulgação de carnaval, de evento de carnaval, uso de redes sociais pessoais, ausência de gravidade, recurso desprovido. Caso um exame. Recurso eleitoral interposto pela Coligação de Verdade, Igualdade e Fraternidade, PP, União, PSD e Federação Brasil da Esperança, no PT, mais PC, PCdoB e o PV. E pelo Partido Progressista contra a sentença da 41ª Zona Eleitoral de Orem, Pará. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra Adamor Aires de Oliveira, prefeito reeleito, e Fabiana Lacerda Silva, vice-prefeita eleita, no pleito municipal de 2024. 2. Os investigantes imputaram aos recorridos a prática de abuso de poder político e econômico, artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, sustentaram que o prefeito teria utilizado a estrutura administrativa para promover sua imagem pessoal, materializada pela organização e divulgação do Carnaval de 2024, registrando reuniões com dirigentes de blocos carnavalescos e em sua residência, e vinculando o evento à sua gestão mediante o uso de slogan: "O trabalho está de volta". 3. Os investigantes recorreram, sustentando que as condutas afrontaram o princípio da impessoalidade, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e que a prática reiterada com o uso de slogan de governo configurou a gravidade necessária para desequilibrar o pleito. Requereram a cassação dos diplomas e a declaração de inegibilidade. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação da organização de evento cultural tradicional, como o Carnaval de 2024, por meio exclusivo de perfis pessoais em redes sociais do gestor, fora do período vedado pela legislação eleitoral, conforme artigo 73, 6, letra B da Lei 9504 de 97, e com a menção ao slogan de governo, entre aspas, "O trabalho está de volta", fecha aspas, configura abuso de poder político, segundo o artigo 22 da Lei Complementar
da Lei Complementar número 6490, e se essa conduta possui gravidade suficiente, aferindo sobre a tríade conduta, reprovabilidade e repercussão, para macular a normalidade e legitimidade do pleito e justificar a cassação de diplomas. Razões de decidir. A insurgência recursal é desprovida, pois a condenação por abuso de poder exige provas robustas e a demonstração da gravidade das circunstâncias da conduta. 6. As publicações impugnadas foram veiculadas em perfis pessoais do gestor, e não em canais oficiais da Prefeitura, e ocorreram antes do período eleitoral vedado, em janeiro e fevereiro de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a divulgação de atos de gestão em perfil privado é exercício da liberdade de expressão do gestor, desde que ausente o uso de recursos públicos ou pedidos explícitos de votos. 7. Não restou demonstrado o uso indevido da máquina pública ou desvio de finalidade. A prova testemunhal arrolada pelos próprios investigantes, Antônio Luiz Alves de Oliveira, negou categoricamente qualquer menção a eleições ou a pedidos de votos nos encontros, confirmando que as reuniões tinham como finalidade a organização dos blocos carnavalescos, prática habitual do município. 8. O uso do slogan, abre aspas, o trabalho está de volta, fecho aspas, insere-se no contexto de identificação da administração e não se reveste de gravidade bastante para desequilibrar o pleito, tampouco configura promoção pessoal indevida. 9. Não verificada a conduta reprovável, afasta-se a gravidade exigida pelo artigo 22, inciso 56 da Lei Complementar de 64, aliás, Lei Complementar 64 de 90, para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito. Dispositivo e tese. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, dispositivos relevantes. Aí eu cito aqui a jurisprudência, no qual eu peço venha para Vossas Excelências, que consta que meu voto está disponibilizado também. E esse é meu voto, presidente. A eminente relatora conhece o recurso e nega provimento, mantendo inalterada a sentença impugnada. Discussão. Juiz Thiago, na CSFE. Acompanha a relatora, senhor presidente. Juiz Domingos Conceição Filho. Acompanha a relatora, presidente. Desembargadora, juiz Marcelo Lima Guedes. Acompanha a relatora, presidente. Juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Integralmente com a relatora, presidente. Juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Acompanha a relatora. Também acompanho por unanimidade conhecido o recurso desprovido conforme o voto da eminente relatora. É o feito número 5. É um recurso eleitoral número 06-000423-2025-614-0010. Relatoria juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Origem Moaná. Vossa Excelência desiste da leitura do relatório? Boa tarde, presidente. Eu desisto e pergunto se pode antecipar o dispositivo do voto. A eminente relatora poderia antecipar a conclusão do voto? Sim. Conheço do recurso eleitoral por Raimundo Azevedo Cunha Neto e, no mérito, nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença do juízo da 10ª Zona Eleitoral de Moaná, que julgou improcedente a representação. Excelência, desiste? Desisto da minha sustentação e uma boa tarde a todos. Obrigado. Tá, obrigado. A eminente relatora pode julgar pela emenda. Certo, presidente. Recurso eleitoral, representação por propaganda irregular, eleição suplementar, município de Moaná, preliminar de conexão e trânsito em julgado, reunião de processos, caso específico, tramitação, diferença, inviabilidade, rejeição, mérito, artigo 242, parágrafo único do Código Eleitoral, estados mentais, emocionais ou passionais, mérito, propaganda, não candidato, suposto protagonismo, eleitorado, confusão, contexto, não conformação, desprovimento, sentença, manutenção, improcedência. Tem uma preliminar que foi levantada pela pré-desembargador. Pois não. A Procuradoria expressou a existência de uma conexão deste processo com recurso 06.032,53 e com trânsito em julgado. Preliminar de conexão, eu estou rejeitando a preliminar de conexão dos processos com trânsito em julgado suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. A eminente relatora rejeita a preliminar de conexão dos processos e trânsito em julgado suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Discussão. Se divergência rejeitada. Prossiga.
Verificada se a conexão de processos gera efeitos quando um já foi julgado separado do outro. Exame meritório consistente em reconhecer ou não que a propaganda na qual ex-mandatários presentes em destaque pode ou não confundir o eleitorado sobre quem seja o candidato. Questões de discussão e razões de decidir. Se um dos processos conexos é julgado antes do outro e a trânsito em julgado deste, o fato não representa que a decisão do primeiro fará coisa julgada para o segundo. A conexão, nesses casos, apenas mantém o dever do julgador de evitar decisões contraditórias, preliminar rejeitada. Para que se possa afirmar existir propaganda com a aptidão de criar estados mentais, emocionais ou passionais, conforme prescreve o artigo 242 do Código Eleitoral, como no caso de possível protagonismo de não candidato em propaganda de candidato, é necessário não só a verificação das características da propaganda, mas a contextualização dos aspectos fáticos específicos do caso. A presença de não candidato apoiador é permitida pelo ordenamento jurídico até mesmo com destaque. O que é vedado é o mero protagonismo que cause dúvidas no eleitor de quem seja o verdadeiro candidato. Assim, se o exame da propaganda... Recurso eleitoral número 06-00-203-68-2024. 614-0099. Relator é o juiz Marcelo Lima Guedes. Vistor é o juiz Tiago Manassés Cefé. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz pedido de vista nesses autos, após o relator ter proferido o seu voto. Eu estou com as razões escritas, eu vou fazer juntar os autos, mas eu gostaria de justificar aqui as impressões, inclusive o pedido de vista, porque esse processo ele é um case novo aqui no tribunal, pelo menos no meu período de tribunal, não lembro de ter sido determinada nova eleição suplementar para o cargo de vereador em nenhuma Câmara Municipal. Antecipo que, com relação ao mérito da questão da confirmação ou não da fraude à cota de gênero, estou acompanhando integralmente o voto do nobre relator. Eu fiz uma análise um pouco mais acurada de todas as questões que foram trazidas, inclusive da tribuna, e, de fato, não observei nenhum elemento que permita concluir de maneira distinta. Mas muito me chamou a atenção, e nesse ponto eu acredito que a Corte precisa se debruçar, das consequências dessa nova retotalização que vai implicar na realização de novas eleições lá no município de Melgaço. Porque a questão de ordem que foi trazida pelo relator, no caso de Gil Buesch, ela também foi uma questão de ordem bastante debatida no Tribunal Superior Eleitoral. Então, lá no Tribunal Superior Eleitoral se teve voto no sentido de que o partido que originalmente foi cassado não poderia participar das novas eleições, teve voto de que poderia, venceu essa possibilidade. Existiu o debate se, na verdade, as novas eleições deveriam englobar apenas as vagas que foram cassadas ou se deveriam englobar toda a Câmara. Também foi este o ponto vencedor, englobando toda a Câmara, uma renovação total do Poder Legislativo. Esse ponto me parece bastante espinhoso, pois acaba tirando o exercício legítimo do mandato de vereadores e vereadoras que obtiveram seus votos por composições legítimas e legais nas suas chapas e alcançaram a maioria de votos, lógico, a maioria relativa ali dentro das limitações do sistema proporcional. E, por fim, a terceira questão, que me parece bastante espinhosa, também foi trazida proposta de solução pelo relator, é como fica o poder legislativo nesse período, porque aí também existe um vácuo legal. Uma vez sendo considerada que há necessidade de nova realização de eleições por ilegitimidade, por assim dizer, de toda aquela Câmara Municipal, quem exerceria o poder legislativo? E lá, no Tribunal Superior Eleitoral, a proposta que ficou vencedora, a proposta que foi a definição no caso de Gil Buesch, foi de que seria a composição resultante da nova retotalização. E é aí o motivo do meu pedido de vista, o principal motivo do meu pedido de vista. Qual é a minha dúvida? Onde é que eu me debrucei? Ora, existia uma primeira cassação de um grupo de vereadores. Assumiu um grupo de, então, suplentes, e essas pessoas estão exercendo o mandato legislativo. Existindo uma cassação de um segundo grupo de vereadores, nós já estamos trazendo ali um segundo grupo de pessoas que estavam numa condição de suplência, e essas pessoas estão exercendo o cargo legislativo. Há notícias de que já há também uma terceira ação que pode implicar, eventualmente, em uma nova cassação de um grupo de vereadores. Talvez, e aqui sem implicar em pré-julgamento, mas a se confirmar o resultado do voto do relator aqui
e se não me falha a memória, já temos o voto do relator, o meu voto acompanhando no mérito, e a desembargadora Zilda também já havia antecipado acompanhando no mérito, a se confirmar, me parece até que perderia o objeto, essa outra ação, porque todas as chapas acabam sendo cassadas, por assim dizer, e vão ser realizadas novas eleições. Mas esse vácuo de poder que fica no Legislativo é que deve ser definido por esta Corte, ou, quiçá, e aqui numa conversa preliminar, também que eu vinha tendo com o Dr. Marcos Alan, quiçá não seja o nosso papel nos imiscuirmos nessa questão de ofício. Talvez a limitação da Corte, o nosso papel de ofício, é determinar a retotalização e que isso seja feito pelo Poder Legislativo remanescente. Mas esse é o ponto. E aqui, antes, inclusive, até de proferir um voto final, eu confesso que ainda estou bastante incomodado com as possíveis implicações. Então, com relação ao mérito, acompanho o nobre relator. Nesse ponto aqui, já manifesto meu voto. Mas a questão de ordem, que é votada em momento posterior, de como ficará a composição dessa Câmara, eu vou aguardar a manifestação dos demais magistrados para verificar se vai ser confirmado o mérito, e aí a gente passa a votar essa questão. Obrigado, Excelência. O vistor acompanha o voto do relator. Em relação à questão da nova composição da Câmara, vai aguardar a questão de ordem para que seja discutida a retotalização ou não. Falta votar aqui a juiz Domingos Daniel Moutinho, da Conceição Filho. Presidente, eu vou acompanhar o relator. A súmula 73, do jeito como está redigida, e enquanto precedente vinculante, não deixa a margem. Eu me preocupo porque acredito que esse é um caso em que, de fato, há indícios de mudança de lado e que isso, de fato, pode virar um precedente complicado para as próximas eleições, especialmente as próximas eleições municipais, mas acredito que, realmente, como a súmula está redigida hoje, ela não deixa uma válvula de escape para solucionar uma situação como essa. Então, nesses termos, eu acompanho o relator. Excelência. O juiz Marcos Alan de Melo Gomes. Presidente, bom dia, Vossa Excelência. Bom dia aos demais membros da Corte, doutor Alan Mansur, senhores advogados, servidores. Presidente, esse é um daqueles casos que parece que o mérito ele é menos complexo do que as consequências da decisão, né? Eu também, em relação à configuração da violação da regra da cota de gênero, acho que não há o que ser discutido, de fato está muito bem configurado. E como disse o doutor Tiago agora há pouco, nós conversávamos aqui, eu confesso que o que inicialmente me assaltou um pouco, algum desconforto, foi em relação ao que nos cabe fazer, o que cabe à Corte fazer, uma vez reconhecendo a violação da regra da cota de gênero e dando provimento ao recurso. No momento inicial, eu admito que me arranha um pouco o ouvido nós termos competência para dizer quem ocupará as cadeiras lá na Câmara Municipal de Melgaço. Eu realmente tendo no momento inicial a entender, no momento inicial, que a nossa competência, como ela se esgota com a diplomação, nesse caso se esgotaria em reconhecer a violação da regra da cota de gênero e determinar a retotalização dos votos. A composição da Câmara ficaria a cargo do Poder Legislativo, né, matéria que deveria ser deliberada internamente. Mas, como também disse o doutor Tiago, isso realmente é um case, é algo que eu não me lembro aqui, nem do tempo que eu estou aqui, nem diante de ter havido um caso como esse, né, que o tribunal cassasse mais da metade dos vereadores de um município, a ponto de haver necessidade de se determinar eleições proporcionais. Por outro lado, como na sessão anterior eu trouxe a deliberação da Corte a questão da execuibilidade da decisão, seria imediata ou não, né? E, inclusive, o relator acompanhou esse ponto de vista, no sentido de que a decisão só pode ser cumprida após o esgotamento das vias ordinárias. Eu penso que esse tempo até a execução talvez seja suficiente para a realização das eleições proporcionais lá em Melgaço, caso se confirme a decisão do relator e a resolução do problema. Então, como se trata de um case, é a primeira oportunidade que a Corte está se debruçando sobre isso,
presidente, sem prejuízo de um novo exame, se eventualmente nós tivermos que tratar disso numa situação futura, mas tantos são os casos de violação de regra cota de gênero, que eu já até acredito que talvez seja bem possível, eu vou acompanhar o voto do relator, inclusive em relação ao seu dispositivo e as determinações que nele constam com relação à composição das vagas na Câmara Municipal de Melgaço. Acompanho integralmente, presidente. Excelência. A juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Desembargador presidente, nós sabemos que Melgaço é um município do Pará que fica situado no arquipélago do Marajó. De extrema pobreza esse município. Então, eu já estive lá nesse município há muitos anos atrás, né? Até então como delegada de polícia, e eu fiquei estarrecido ao ver o estado dessa cidade. Atualmente, até no censo de 2022, ela contava com 27.881 habitantes. E o maior desafio da cidade de Melgaço é justamente a educação. O número de professores leigos era muito grande, eu não sei como é que está atualmente, se já tem professores abalizados, e a atividade econômica principal da cidade é o açaí. Realmente é muito triste para essa cidade o que aconteceu lá com relação à fraude à cota de gênero. Realmente a prova apresentada e produzida realmente nos conduz à cassação dos mandatos desses vereadores. Isso tem que ser respeitado, eu acompanho integralmente o relator. E com relação aos recursos eleitorais, eu entendo que está previsto no Código Eleitoral, artigo 257, eles não têm efeito suspensivo, e as decisões da Justiça Eleitoral, principalmente em municípios muito pobres como esse que eu estou citando, elas merecem rapidez e solução imediata, sendo que os recursos eleitorais desprovidos de efeito suspensivo é teor do artigo 257 do Código Eleitoral. O artigo 216 do Código Eleitoral garante efeito suspensivo ao recurso interposto no curso do recurso contra a expedição de diploma até que sobrevenha a decisão do TSE. E o artigo 15 da Lei Complementar 64/90 exige o trânsito em julgado ou julgamento por órgão colegiado para execução das decisões que declarem inelegibilidade. No presente caso aqui, eu entendo que deva ser aplicado imediatamente o artigo 257 do Código Eleitoral. É o meu voto, presidente. Excelência. Está acompanhando o relator, né, Excelência? Sim, acompanho o relator pela cassação dos mandados dos vereadores pela fraude à cota de gênero. Desembargadora Zilda, confirma o seu voto? Excelência, eu mantenho meu voto, inclusive em relação à fraude da cota. Ficou bem claro nos autos e eu estou mantendo. E quanto aos outros questionamentos, conforme o doutor Thiago estava comentando, aqui o doutor Alan também já comentou, eu vejo que nós temos que cumprir a lei. Isso. A doutora Rosa acabou de falar, né? E pela experiência que nós temos e pelo conhecimento que nós temos já lá dentro da Justiça Eleitoral, eu vejo assim, né? O certo, cassou os vereadores eleitos, tem um suplente, né? Que assume o lugar, são os suplentes, é o que manda e determina a lei. E, digamos assim, se chegar uma hora, devido às cassações dos vereadores, alcançar todos do município, aí sim, nós faríamos a Justiça Eleitoral, né, entraria, o próprio Legislativo entraria com o pedido e nós faríamos uma outra eleição. Mas até então, eu acho que a gente não tem que estar se preocupando com isso, porque eu entendo que a lei é que tem prioridade, né? As consequências, eu sempre digo assim, infelizmente, as pessoas não pensam antes nas consequências daquilo que ela vai fazer errado, né? E eu vejo, o judiciário, nós só temos uma obrigação, é aplicar a lei, né? E as pessoas é que vão sofrer as consequências por não terem respeitado a legislação. Porque a cota de gênero, inclusive na gestão do desembargador Leonan, ele fez umas sessões lá no município de Marabá, e ele me convidou para que eu fizesse uma palestra sobre a cota de gênero. Então, eu fiz uma palestra sobre isso, orientando os presidentes de partidos, os candidatos, né, para que eles atentassem no cumprimento da lei, para que depois não trouxesse esse resultado. E nós aqui, lógico, nós vamos cumprir a lei, mas a gente sabe que vai trazer prejuízo para lá, para o município, né? Mas nós não temos culpa disso, a nossa obrigação é essa. Então, eu entendo assim, doutor Tiago, que por enquanto não vamos nos preocupar com isso, né? Vamos fazer só aquilo que está dentro dos autos, aquilo que a
que a lei determina e que é a nossa competência. Se por um acaso surgir uma situação dessa, aí sim, nós vamos nos preocupar com esse resultado. E por isso eu estou mantendo, desembargador, meu voto, presidente. Excelência, também acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu vou ler aqui os tópicos aqui da parte dispositiva do voto do eminente relator para meu esclarecimento. Reconhece a existência de fraude à cota de gênero no que se refere às candidaturas de Arlene Dias Vasconcelos, Ana Rita Mota de Souza e Carmen Lúcia Ramos da Glória, por se tratarem de candidaturas fictícias, devendo ser excluída do percentual de candidatas femininas do Partido Social Democrático, PSD, Melgás. Em razão da exclusão das referidas candidaturas, restando comprovada a inobservância do percentual mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.054/27, julgue irregular ou demonstrativo da regularidade de atos partidários, DRAP, apresentado pelo PSD no pleito proporcional de 2024, no município de Melgaço, Pará. Por consequência, caso o DRAP de agremiação partidária, bem como o diploma de todos os candidatos a estes vinculados, declaram nulos os votos atribuídos à legenda PSD Melgaço, com a devida retotalização do quociente eleitoral e partidário, nos termos do artigo 222 e 224 do Código Eleitoral, procedendo essa redistribuição das vagas proporcionais conforme novo cálculo. Diante da nulidade superior à metade dos votos válidos, determina a realização de eleições suplementares para o cargo de vereador do município de Melgaço, renovando as cadeiras em sua integralidade, com fundamento do artigo 224 do Código Eleitoral e artigo 28 da Resolução TSE 23.677 de 2021. Diante do reconhecimento da fraude eleitoral, declaro a elegibilidade de Arlene Dias Vasconcelos, Ana Rita Mota de Souza e Carmen Lúcia Ramos da Glória, pelo prazo de 8 anos, contados a partir da eleição de 2024, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90. E, por fim, determina, em consonância com a jurisprudência mais recente do TSE, que o cumprimento da presente acordo se dê somente com o esgotamento das instâncias ordinárias, quando deverá haver uma nova retotalização para a distribuição dos lugares dos mandatos aos demais partidos. Foi o voto do eminente relator, então todos concordaram, acompanharam o voto, por unanimidade. Senhor presidente, peço a palavra aqui, o relator. À vontade, excelência. Apenas em relação à observação pertinente do doutor Marcos Alan, em relação a gente se imiscuir em quem seriam os novos detentores das cadeiras. Porque eu tive a preocupação de trazer uma solução ao problema. Melgaço tem 11 vereadores na Câmara Municipal. Com esse processo, estão sendo cassados 9. Tá? E restarão 2 vereadores apenas, que não formam nem a mesa diretora. Né? Não faz presidente, vice e tesoureiro de uma Câmara Municipal, o que impacta a fiscalização do Poder Executivo e produção de leis. Então, eu já trouxe essa solução como uma medida colateral de impacto, né, no Poder Legislativo Municipal, que já foi enfrentada pelo TSE. Não é o caso de a gente se imiscuir em quem é o detentor da cadeira, até porque nessa nova retotalização é possível que sobrevenha candidatos de partidos que não atingiram a cláusula de barreira, e isso também foi enfrentado pelo TSE, que seria apenas uma espécie de mandato tampão enquanto se realiza a eleição suplementar. É um caso muito peculiar, muito atípico, e por isso eu avancei na análise em relação às consequências aí da nova composição do Poder Legislativo. Presidente. Vossa Excelência está dispensada, desembargadora. Era isso que eu ia lhe pedir. Ok. Obrigado aí pela participação. Chamada apenas para compor. Desejo a todos um bom final de semana. Então, essa questão que o juiz Marcelo levanta, nós vamos aguardar aí esgotar as vias ordinárias para poder verificar essa retotalização. Vamos continuar no julgamento e para o processo. Bem. O número 3 da pauta é o recurso contra expedição de diploma, número 06,
00000685/2026. Relatoria, juiz Marcos Alan de Melo Gomes. O revisor é juiz Marcelo Lima Guedes, origem Santarém, Pará. Eu pergunto aos advogados se pretendem que não seja lido o relatório. Sim, excelência. Dispensado. Então, com a palavra, o advogado Isaac Vasconcelos de Lisboa Filho, no prazo regimental. Bom dia, senhor presidente do TRT Pará. Estendo bom dia aos demais membros da corte presentes, membro do Ministério Público e demais advogados. Bom, a premissa do nosso recurso, eu começo aqui baseado numa entrevista que o ministro Aires Brito proferiu no ano de 2008, na revista Veja, do qual ele tratava justamente sobre o julgamento da DPF 144 do STF. Naquela oportunidade, ele destacou que o direito penal e o direito eleitoral não fazem conexão, não tem conexão. Destacou também que a regra do trânsito julgado para o direito penal é uma regra absoluta que deve ser respeitada. No entanto, destacou também que no direito eleitoral não cabe o indivíduo usar a regra, né, para efeito de exercer cargo eletivo, né, segundo o qual ele alegou que